Dogecoin ou Shiba Inu, qual que é melhor investir? Vamos fazer uma análise de dados das moedas e também análise técnica, ou seja, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então, vem comigo. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube Cripto. Para você que não me conhece, eu sou o Léo Gravina e faço parte da equipe de analistas aqui do clube. Vou acompanhar você na análise de hoje. Mas antes, já vai deixando o seu like, também se inscreve no canal ou então considere se inscrever se você gostar do conteúdo. Lá no final eu vou te relembrar. Então, vamos para a análise. A gente vai comparar basicamente aqui qual ativo que parece ser mais interessante para fazer o investimento. Antes de mostrar o gráfico, vamos para a análise, como eu falei, de dados, né? Vamos analisar um pouquinho os dados que a gente tem. Primeiro, a Shiba Inu, a gente já consegue ver aqui, ó, que a gente tem um preço realmente muito inferior a 1 centavo, então nem adianta querer falar qual é o valor aqui. A gente tem nessa aba aqui, ó, o market cap, que é justamente o quanto de grana que tem se a gente somasse todos os tokens e vendesse todos eles pelo preço atual, tá? É claro que isso não é possível. E aqui no nosso lado direito a gente tem a dominância deste projeto em relação a todos os criptoativos que existem, pelo menos aqui no CoinMarketCap. Então você vê, ó, que se a gente fosse medir o tamanho da Shiba Inu no mundo cripto, hoje ela teria 0,188 e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha na Dogecoin. Vocês estão vendo aqui a Dogecoin em 8º lugar, a Shiba Inu está em 34º, mas isso vai alterar muito provavelmente depois do vídeo. A gente tem aqui a Doge a 18 centavos, tá? E o market cap, muito interessante, vejam só, ele é de 24 bilhões, tá? 24 bilhões. E o que eu acho muito interessante, né? Se ele tem 24 bilhões e a gente tem da Shiba Inu aqui, ó, com 2,5, né, bi, eles são muito próximos em relação a números, mas a Doge tem um tamanho aí aproximadamente 10 vezes maior. Se a gente tem a Shiba com 0,18, a Doge é 1,8. Muito interessante, então informação bem importante. Se a gente fosse equiparar as duas, a Doge tem 10 vezes o tamanho da Shiba Inu em relação à quantidade de grana que está dentro do projeto. Mas vamos continuar vendo que tem mais coisa antes da análise técnica também. Aqui, ó, os mercados que são negociados, o token da Shiba Inu. Você percebe Binance, Huobi, Gate, Uniswap. Aqui na Doge você percebe que a gente também tem ótimas exchanges, mas aqui eu não consigo ver e eu não vou encontrar justamente a Uniswap, tá? E a Uniswap é a DEX de maior volume no mundo, pelo menos aí em 2021, tem até uma chance de se manter assim. O que é interessante justamente neste momento da gente analisar, a Shiba, se ela está na Uniswap, é porque ela é um token ERC20, ou seja, ela é um token da rede Ethereum, tá bom? Isso é muito relevante e faz uma diferença na nossa análise. A gente pode ver aqui que a Dogecoin, ela tem até um contrato de Smart Chain, né? Mas ela é uma rede com blockchain próprio. Isso faz muita diferença. Basicamente a gente tem trocas de Doge apenas nas corretoras, tá bom? É claro, tem na Binance Smart Chain, como você tá vendo ali também. Muito provavelmente vai existir um token Doge, né? Mas ele não vai ser o Doge em si. Já na Shiba Inu a gente tem essa possibilidade porque o token é ERC20. Em compensação, o token da Shiba Inu, ele pode ficar caro para fazer transação porque ele está na rede Ethereum, né? Vocês se lembram, a última vez que a rede Ethereum subiu os preços, a gente teve um preço bem mais caro ali, ficou um pouquinho inviável de fazer negociação com todos os tokens da rede Ethereum. A Shiba, mesmo que tenha chegado agora só, pode passar por esse problema. Já a Doge muito dificilmente passaria por esse problema porque ela tem uma rede própria e ela é realmente bem barata para fazer transação. Outra observação, vamos falar do supply, tá? Não só do circulation, mas do total também. Então, o que é o supply que vocês estão vendo aqui na direita? É a quantidade de tokens existentes. Você vê que a Shiba Inu tem aproximadamente 400... Enfim, é muito token aqui. Então vai, ó, 40% já está emitido. Se a gente tem, ó, quer ver, ó? 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então existe a possibilidade de 1 quadrilhão de tokens e existe no mercado emitidos
400 trilhões de tokens SHIB. Vamos para a Doge. A Doge tem aqui um pouco menos, ela tem 130 bilhões de tokens circulantes. E olha só, não tem max supply. Essa informação é muito relevante. O que isso significa? Significa que não tem uma quantidade máxima para se emitir de Doge. Isso mostra pra gente que um é escasso, né? De certa forma existe um número finito e o outro não, tá? Então, a longo prazo isso deve fazer diferença a favor da Shiba Inu. Mais um ponto para ela ali. Mas também temos alguns pontos para a Doge, como por exemplo o lance de transferência ser um pouco mais barato, tá bom? E o ponto da porcentagem em relação ao mercado, né? Como eu falei da dominância, que a gente tem a Shiba com 0,19 e a Doge com 1,889, mais ou menos assim. Então 10 vezes de tamanho maior em uma, significa que a que é menor tem um crescimento, um potencial de crescimento um pouco maior. Por enquanto, eu estou a favor da Shiba Inu e não da Doge, tá bom? Apesar de que existe um fator que eu vou comentar agora que é muito interessante. A Doge, ela existe há muito tempo, muito tempo. A gente está falando de mais de 5 anos. A Shiba Inu não tem nenhum ano de idade. Isso funciona um pouco mais na parte de segurança. É interessante a gente ter essa diferença também. Mas vamos para a parte que vocês mais gostam, geralmente é a parte que vocês mais pedem também, que é diferenciar a análise técnica. Como vocês podem ver, eu deixei a análise técnica das duas zerada para a gente fazer junto. Então vamos lá, mas antes já vai deixando o seu like se você está gostando do conteúdo e também considere se inscrever. Se você chegou até aqui é porque você curtiu o vídeo e a gente tem mais conteúdos como esse aqui no canal. Vamos lá, primeiro de tudo, antes da gente começar afobado, vamos passar as informações. Estamos avaliando o token SHIB em Tether, ou seja, dólar, né? A gente está no gráfico com time frame diário, ou seja, cada barrinha representa a variação ou a volatilidade de um único dia. E também temos aqui os dados coletados lá da Binance e estamos usando a plataforma do TradingView, tá bom? A gente está usando também uma escala logarítmica, ou seja, estamos considerando a porcentagem e não os valores, os valores em si, sim a porcentagem, tá? Não os valores naturais. Então, a gente está olhando aqui e está vendo porcentagem no preço. Vamos lá, vamos começar a análise técnica. Estamos aqui no gráfico diário. A primeira coisa que eu já consigo observar é que a gente tem pouco dado gráfico, tá? Muito provavelmente não teremos algumas médias móveis. Aqui vocês conseguem ver que das 4 que eu costumo analisar, a gente só tem a possibilidade de ver 2, mas ainda assim não são momentos relevantes para começar a analisá-las. Podemos olhar um pouquinho o Super Trend, tá? É um indicador muito bacana que vai medir justamente a tendência do ativo, tá? A depender do time frame que você está, ele vai medir com um prazo maior ou menor. A gente está justamente agora, vou voltar aqui para o gráfico diário, ou seja, médio prazo, coisa de semanas. Então para as próximas semanas, lembrando que hoje a gente está em julho, nas próximas semanas a gente vai ter então muito provavelmente o token em venda, em tendência de baixa, justamente é o que está mostrando aqui o TradingView, tá? Para quem não conhece o TradingView, às vezes pode ter receio, a gente usa há muito tempo no canal. Ele realmente costuma dar acerto, tá bom? Vamos falar um pouquinho do volume. A gente tem essa reversão justamente nessa barra aqui, que não trouxe tanto volume. Então, pode ser que não seja uma reversão de tendência tão forte. Vamos olhar um pouco para Price Action, tá? Não somente para indicadores. No Price Action, o que a gente encontra, eu sempre começo traçando o nosso topo, né? A nossa resistência. Para mim, a nossa resistência está mais ou menos nessa região aqui. Vou deixar em azulzinho, como a gente costuma usar aqui no nosso canal. E vamos traçar o nosso suporte, tá? Nosso suporte até então estava mais ou menos nessa região. E por que eu estou traçando ele suporte, mesmo se ele eventualmente está ali, ó, rompido? Porque ele pode ter indicado justamente um trap, né? Justamente ter enganado a galera para conseguir coletar um pouco de stop, né? É do que vivem as grandes baleias. Dito isso, a gente vai procurar então retas de tendência. Vou colocar aqui no gráfico em linha, aqui em cima vocês estão vendo, ó. Gráfico em linha por quê? Porque aí eu gosto de analisar com os fechamentos, tá? Eu gosto de traçar em cima de fechamentos e não em cima de sombras, mas isso é particular de cada um, tá? Você pode até achar que fica estranho aqui, mas para mim funciona, né? Já venho usando isso de alguns anos para cá e costuma funcionar para mim, mas não significa que eu só use isso. Dá pra gente fazer sempre uma avaliação de tudo.
Vocês percebem que foi aqui uma tentativa de rompimento, tá? O rompimento de fato aconteceu, a barra chegou a fechar para cima, mas com uma sombra de rejeição ali em cima que não entrega algo muito bacana. Se fosse realmente um trap aqui, a gente talvez tivesse algo mais claro, algo mais nítido. Mas a informação relevante é que a gente já chegou com sombras em valores inferiores a este aqui, então este fundo ele pode ser tecnicamente considerado um toque no suporte. O que eu espero a partir de aqui e o que eu entendo que deve acontecer para a gente ter uma tendência de alta aqui. A formação de um topo mais alto a partir deste aqui, tá? Então, um topo de fechamento mais alto e um fundo mais alto também. Então, a gente não pode perder justamente essa região perigosa, que eu vou traçar aqui com vocês, tá bom? De aproximadamente 500, deixa eu até ver o valor exato, 589, o valor exato eu tô vendo aqui em cima, ó. Tá bom? Então, 589, a gente tá falando de dólares, né? Mas é com várias casas depois da vírgula. 589 é um valor que a gente não pode perder ali no fechamento do dia, ou seja, às 21 de Brasília. Fechar embaixo disso aí vai nos trazer uma indicação de que a gente formou um fundo mais fundo e aí a gente tem então uma tendência de baixa renovada. Afinal, ela está estabelecida até então, certo? E o que pode nos trazer aí uma tendência de alta? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem justamente o close ó, em 654. Então, 654 fica ali com uma região de resistência que a gente tem que fechar acima, tá bom? Vai ser um momento bem importante agora. Acompanhem, inclusive, até se inscrevam no canal para você não perder a próxima análise que eu vou fazer. A gente tem lives praticamente todos os dias, mas basicamente todos os dias mesmo. Vale a pena você acompanhar se você tem interesse nesse token. Ou então você pode entrar no nosso Telegram, @clubecripto. Você encontra lá e pode pedir atualização desse gráfico. Eu não vou apagar o gráfico, tá bom? Então, o que precisa para subir? Fechar um dia acima de 654. O que precisa para cair aqui? Mais perder o suporte, que hoje está na região de 615, e também perder um fechamento, né, às 21 de Brasília ali, abaixo de 589, a gente tem então uma configuração de continuação de baixa. Evidentemente, né, que o Bitcoin vai funcionar como um pombo, a gente está aqui jogando um xadrez, né, movimentando peça, vendo quais são os números, se o pombo resolver bater as asas e estufar o peito, passar por cima do tabuleiro, vai derrubar todas as peças, nada do que eu disse aqui vai fazer sentido algum, tá bom? Então parte desse pressuposto, saiba que tem que acompanhar o Bitcoin também. Vamos lá então para a Doge. Vamos acompanhar a Doge para ver qual é o cenário. Vamos lá. A Doge está aqui e a gente vai partir do mesmo ponto, como eu combinei com vocês, do zero. Já consigo perceber que a Doge tem muito mais dado gráfico, isso torna muito mais confortável a análise, né, do criptoativo. Olha só, né, ela está praticamente ali junto ao nascimento da Binance. Acho que o nascimento da Binance talvez é um pouco anterior, mas é interessante a gente ver que a Doge ela tem mais dados gráficos para a gente analisar aqui. Vamos lá, Dogecoin Tether, ou seja, pareado no dólar, time frame diário, cada barrinha representa a volatilidade de um dia. Estamos com os dados coletados lá da exchange da Binance aqui no TradingView. E o nosso time frame, na verdade, o nosso escala está em logarítmica e não em números naturais, tá? Que aí você percebe que ficaria um pouquinho difícil fazer análise, tá? Então, logaritmo, ou seja, porcentagem. O que a gente pode avaliar daqui rapidamente, tá? Eu acho que vale a pena a gente só entender como que a gente está nesse cenário de longo prazo. A gente já percebe ali, olha só, gente. Eu ia passar mais rapidamente, mas não vai dar. Realmente aqui vai ter que dar uma precisão um pouco maior. Vamos fazer então algo um pouco mais preciso. Vamos lá, vou colocar um zoom aqui, porque eu não sabia que estava tão perto da gente chegar num rompimento. E isso é extremamente relevante, tá bom? Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu peguei ali o ponto, ó. Opa, aqui ó, peguei exatamente o ponto aqui. Vamos medir exatamente ali o toque, ó. Este primeiro toque ele pode ser ignorado, tá bom? Porque ele é muito próximo. Estou pensando neste segundo toque aqui. Este segundo toque fica mais ou menos nessa região. Vamos agora dar um zoom aqui, zoom out, para ver até onde a gente vai, justamente para avaliar se a gente está próximo do toque, se a gente tocou, se a gente perdeu, como é que a gente está na situação, ó. O toque ali, eu estou medindo agora este toque aqui que parece ser mais importante. Conforme os toques vão acontecendo na reta, a gente pode ir corrigindo a reta. Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Por quê?
Porque quanto mais recente for o toque, mais na cabeça e mais na memória dos traders ele fica. Então a gente tem que ter essa correção aí com o passar do tempo. Não tenha um receio de corrigir um pouquinho. O que não dá é para fazer uma correção besta, né? Algo que seja completamente fora do normal. Aí não é uma correção, você está desviando um pouco o gráfico. Mas aqui me parece bem razoável, tá? A gente tem justamente uma aproximação extremamente importante, tá? Essa aproximação vai definir com certeza o futuro da Doge. Vamos lá. Aqui para analisar com calma, vamos começar pelo Super Trend, deve estar indicando venda, pois é. Vocês percebem então, né, que ele realmente reverteu num bom momento ali, ó. Quem usou o Super Trend então se deu bem, tá? E ele está indicando que para que tenhamos uma alta, né, para que tenhamos uma alta, a gente tem que passar da região ali de 23 centavos, tá bom? Tô vendo aqui em cima, ó. Região de 23 centavos, abaixo de 23, tendência de baixa no médio prazo, ou seja, questão de semanas, tá bom? Tivemos sim um toque, já houve o toque na reta, você vê que existe uma sombrinha lambendo ali a nossa reta de suporte, isso dá pra gente, né, a possibilidade da gente já estar no momento de alta, inclusive houve força compradora, vocês percebem que o preço depois do toque, ele imediatamente após o toque, ele subiu um pouquinho. Pode ser que o Elon Musk quis tweetar no mesmo dia de propósito? Pode ser, né? Influências externas ajudam também. Mas que houve. Vamos tirar o Super Trend e dar uma olhadinha nas médias móveis. Médias móveis aqui fazem mais sentido. Bom, a média móvel branquinha, ela é a mais importante, ela é a de 200 períodos. Todas estão para cima. É muito importante que o preço ele supere rapidamente essa região de 20 centavos. Se a gente demorar para vencer os 20 centavos, é possível que tenhamos então uma dificuldade do preço em retornar para cima, tá bom? Então 20 centavos, como vocês estão vendo aqui no branquinho também, ó, nos números branquinho aqui em cima, a gente tem justamente então 20 centavos como uma região de resistência. Ele vai dificultar a passagem do preço para cima, como já vem acontecendo, vocês podem ver. A mesma coisa aconteceu aqui para baixo também, tá? Só aqui que ele deu uma ignorada, mas isso também acontece, a gente não está falando de algo que é 100%, tá bom? O que eu percebo aqui na Doge, que a gente tem uma região de afunilamento. Vocês percebem que o preço ele vai tomar alguma decisão rompendo ou a nossa média branquinha ou a nossa reta de suporte ali em amarelo. Aquele romper primeiro vai dar talvez mais força para ele continuar na tendência, seja de alta ou de baixa. E a gente pode olhar um pouquinho do volume. Como eu imaginei, o volume está diminuindo com o tempo, é normal que isso aconteça. Por quê? Né? A gente tem aqui ó, uma correção no ativo e o volume também vai diminuindo. O que esse movimento ele significa? Imagina que existem grandes instituições ou grandes investidores, grandes operadores, traders no mercado. Conforme o tempo vai passando, ele vai corrigindo e ele vai chegando num momento talvez de decisão, como a gente tem agora, um momento de decisão. Os traders que têm bastante capital falam assim, ó, vamos esperar, vamos ver para onde vai, aí nós entra, tá? Não adianta a gente querer ficar fazendo vários trades bem perto ali, porque se a gente é pego, né, de calça curta, justamente no momento de decisão, vixe, a gente vai ter que explicar lá pros caras, pros grandes, como que a gente perdeu esse capital. Então, chega num momento de indecisão, chega num momento ali de que o trade tem que ser mais preciso, ou então a gente está mais próximo de um rompimento, o volume some. É justamente a saída desses grandes capitais que estão aguardando uma decisão para se posicionar, tá bom? Então, isso é normal, o ativo não está morrendo nem nada disso. Você pode ver que isso acontece até no Bitcoin. O que eu dou de informação para vocês, então, é importante esperar essa definição do mercado. Não adianta se definir agora, né, querer entrar agora, antes disso, de fato, trazer uma resposta aqui no gráfico, tá bom? Acho bem interessante que vocês tenham esse insight, porque senão vocês fazem movimentos que podem prejudicar vocês de forma precipitada. Já consigo perceber que temos um suporte maravilhoso aqui também, muito fácil de encontrar. Vários analistas estão enxergando a mesma coisa, isso é muito positivo. Esse suporte está na região ali de 17, 16, tá bom? 17, 16 centavos. Eventualmente um stop aqui nessa região de 15, acho que faz sentido, tá bom? Quando eu falo região, é região mesmo, não precisa ser 15.00, pode ser 15.2, 15.5, isso aí vai da sua sensibilidade de trade.
Mas por que um stop aqui? Porque a gente perde não só a nossa reta, como o nosso suporte também, podemos iniciar uma correção. Eu vou rapidamente traçar um Fibo aqui, só porque eu gosto bastante, né, para ver se eu encontro alguma informação relevante. Vamos ver se eu encontro alguma informação relevante aqui de Fibo. Né, eu acho que seria mais ou menos aqui. A gente pode traçar mais de um para ver que a gente encontra. Deixa eu corrigir aqui em cima. Fibo vai indicar para a gente que a gente está caindo e está neste momento exatamente em 50%. Ou seja, estamos num suporte também em Fibonacci. Essa região deveria segurar o preço. Se perder essa região do 0,17, 0,16, a informação que o gráfico passa para a gente é muito ruim. Então evitem compras abaixo desse valor, tá bom? É bem interessante, ainda bem que eu tracei aqui com vocês justamente a retração de Fibo, beleza? E para pensar em uma alta, eu acho que não tem aqui uma reta bacana de traçar, mas vou tentar, né, antes, para a gente ver o que a gente encontra. A gente tem, deixa eu ver, aqui ó, existe um rompimento, deixa eu ver se ele é um rompimento clássico, se ele deve ser considerado. Vamos passar lá para os candles, cara, para mim é sim um movimento de rompimento, ele tem um volume aqui ó, parece um dedinho ali de bebê, mas é um volume, tá? E a barra também apresentou ali uma possibilidade de compra. O problema é que o fechamento não trouxe ali tanta característica positiva. Você percebe que a gente tem uma barrinha bem pequenininha, né? E, enfim, isso não é exatamente o que se espera de um rompimento. Se espera de um rompimento, um movimento um pouquinho mais forte, mas que passou, rompeu. Agora é ver como que a gente vai ver adiante, tá bom? É por isso que eu sugiro, né, que você se inscreva no canal. Muito provavelmente você gostou do conteúdo, tá bom? Se eu agreguei, vou ficar muito feliz. Eu espero que você acompanhe a gente para a gente poder fazer mais análises como essa aqui. Vou fazer mais duelos para ver o que a gente encontra e qual que eu investiria. Neste exato momento, eu acho que eu investiria pensando no total ali, no curto prazo, na Doge. É o que faz mais sentido para mim, tá bom? Principalmente pela análise técnica. Já olhando para a parte fundamentalista, a SHIB me parece ser um pouquinho melhor para o médio e longo prazo, tá? Porque ela tem escassez, ela está na rede Ethereum, né? Isso pode trazer alguns benefícios, mesmo que a gente tenha o problema das taxas no final, tá? Depois me diz nos comentários qual você prefere, Shiba ou Doge, tá bom? Eu quero saber mesmo, até uma informação importante pra gente saber que conteúdo a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, confere se deixou o like. Muito obrigado, já agradeço desde já e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.